Certa vez, um pintor muito famoso foi contratado para retratar a Santa Ceia, aquele momento tão especial e tão sagrado em que Jesus se reúne com os seus apóstolos para celebrar a Páscoa, a última Páscoa, e celebrar pela primeira vez a nova aliança. Portanto, um momento muito especial, um momento muito sagrado. E esse pintor, ele começou a procurar pessoas que tivessem uma fisionomia, uma expressão no olhar, que pudessem se identificar com aquilo que se pensa sobre Pedro, ou João, ou André, Filipe, todos os apóstolos, não é? Aquele homem começou a procurar entre a multidão, entre as pessoas, alguém que tivesse um semblante que chamasse a atenção e que pudesse ser para ele um personagem, para que ele pudesse ilustrar em sua pintura em torno daquela mesa. E assim foi. Um dos primeiros personagens que ele encontrou alguém que se identificasse foi o próprio Jesus. Ele encontrou um homem com um semblante que transmitia paz, segurança, um jovem de aproximadamente 30 anos, e a sua expressão era uma expressão de tranquilidade, de paz, mas também uma expressão que transmitia autoridade, segurança, domínio. E ele viu naquele rapaz um aspecto que poderia ser perfeitamente ilustrado como Cristo naquela Santa Ceia. E assim foi com Pedro, foi com João, foi com Tiago, com os demais apóstolos. Ele foi aos poucos e devagar encontrando pessoas que pudessem, de alguma forma, chamar a sua atenção e dizer: esse sujeito parece com Pedro. Eu acho que ele vai ficar bem naquilo que a Bíblia Sagrada narra sobre a personalidade de Pedro. Então, e assim foi. Mas, por fim, o quadro estava quase que totalmente pronto. Faltava apenas um detalhe. Lá estava pintado o vinho, o cálice, o pão, Jesus, Pedro, João, Tiago, mas faltava um sujeito que se assentou do lado do mestre. Judas Iscariotes. Ele estava com dificuldade de encontrar uma pessoa que pudesse transmitir em sua fisionomia, em seu semblante, um olhar de ganância, misturado com falsidade, um pouco de hipocrisia, não é? E que, ao mesmo tempo, ele pudesse dar em sua fisionomia um aspecto de discípulo também. Tudo isso teria que estar misturado. Um aspecto de discípulo, de aprendiz, de quem crê em Cristo, mas também aquele algo por trás, algo de falso, algo de derrotado, algo de ganancioso, de oportunista, de gente sem caráter, de gente que não se pode confiar. E ele tinha dificuldades em encontrar uma pessoa que transmitisse todas essas características em sua fisionomia, em seu olhar. Mas se passaram vários meses e, na verdade, se passaram quase 2 anos. Ele não queria acabar o quadro de qualquer maneira. Não era somente a terminar um quadro, pegar qualquer pessoa ou pintar um rosto
qualquer de sua imaginação. Não, ele queria algo especial. Afinal, era Judas, o traidor. Esse era um personagem chave para que ele terminasse a sua pintura, o seu trabalho, a sua obra de arte. Estava muito bonito aquele quadro. E então, certo dia, andando pelas ruas da cidade, ele se depara com um sujeito. E ele olha para esse sujeito e diz: meu Deus, esse cara, ele é perfeito. Ele transmite falsidade, hipocrisia, fingimento, ao mesmo tempo algo de discípulo, algo que pode enganar. Ele é um sujeito que ele mescla tudo isso na sua fisionomia. A derrota, a pessoa que está sendo usada pelo diabo, transtornada, mas ao mesmo tempo ele é capaz de fingir um semblante. E ele foi e conversou com aquele homem. E ele então aceitou a posar para aquele pintor. Exigiu uma quantia bem maior que todos os outros. Aquele homem que havia sido retratado como Jesus, por exemplo, que havia se prontificado a dar o seu rosto, ele nem cobrou nada. Os outros cobraram um pouco, mas esse que trazia toda essa gama, toda essa carga sobre a sua fisionomia, que ele considerou perfeito para ilustrar Judas Iscariotes, esse cobrou muito dinheiro. Mas ele, como já estava procurando já há quase 2 anos, ele concordou em pagar para que ele pudesse terminar o seu quadro. E, enfim, ele pintou aquele homem com aquele olhar, ao lado de Cristo. Judas Iscariotes, ele estava sentado ali. E aquele pintor, no dia seguinte de todo o seu exaustivo trabalho, aquela pintura ficou uma obra de arte, e ele ficou admirando o seu trabalho. Foram 2 anos pintando, e ele ficou admirando, mas de repente ele começou a olhar. E ele começou a perceber que aquele homem que ele pintou como Judas Iscariotes, 2 anos depois que ele havia iniciado o quadro, era o mesmo que havia posado para ele como Cristo. Era o mesmo homem. O mesmo homem que posou para ele com um semblante vitorioso, com um semblante que transmitia fé, autoridade, domínio, controle, santidade, pureza, caráter, personalidade. Agora, 2 anos depois, esse mesmo homem tinha um semblante completamente mudado. E ele ficou abismado. E o semblante, o caráter, a personalidade daquele homem foi totalmente mudada. Sabe, é interessante essa história, porque ela retrata a realidade do que sucede na vida de muitos de nós. Pessoas que começam bem em sua vida cristã, começam empolgadas, cheias de fé, lendo a Bíblia Sagrada todos os dias, orando, jejuando, se apartando do mal, se afastando do pecado, não se assentando na roda dos escarnecedores, santificando sua vida, preocupados em agradar a Deus em todos os seus gestos, em todas as suas atitudes e pensamentos. Mas com o passar do tempo,
Acontece aquilo que Jesus se refere em uma das cartas que manda João escrever na ilha de Patmos a uma igreja. As pessoas deixam seu primeiro amor. Muitas começam a entrar na carne. Muitas começam a ter uma vida dupla, falsa. Quantas pessoas hoje dentro das igrejas, que dirigem igrejas, que são obreiros, que se assentam nos altares, quantas pessoas que frequentam uma igreja, estas pessoas, eles têm amantes, uma vida de lascívia, de prostituição, gananciosos. O Deus deles é o próprio ventre, e é ao próprio ventre que eles querem agradar. Apenas usam o poder de Deus, a misericórdia de Deus, a autoridade do nome de Jesus. Eles usam isso para se beneficiarem economicamente, financeiramente, politicamente. São pessoas que foram mudadas com o passar do tempo. O diabo encontrou uma brecha na vida deles e começou a ser o oleiro na vida deles. Você que conhece a Bíblia sabe aquela passagem que existe no livro do profeta Jeremias, em que Deus disse a ele: desce à casa do oleiro e lá eu falarei contigo. E esse profeta tem uma experiência muito interessante, porque ele observa a forma como o oleiro vai dando forma àquele monte de barro numa roda, e ele joga água, e ele gira aquela roda, e ele aperta a mão, e ele afrouxa a mão, e ele toca com os dedos, e vai dando forma. E Deus disse a Jeremias: assim sois vós em minhas mãos, como o barro é na mão do oleiro. Agora, é importante sabermos que o diabo também tem a sua olaria. E o diabo começa aos poucos, quando ele encontra lugar, a moldar os teus pensamentos, suas emoções, seus sentimentos, seus desejos, suas vontades, né? Ele começa a fazer como ele fez com Eva lá naquele jardim. Não, você não tem problema não, que morrer nada. Que isso, deixa de exagero, Deus te ama. Jesus morreu na cruz por você. Você acha que ele vai ligar para isso? Não é pecado não. Isso não tem, deixa de fanatismo. Deixa de bobagem. Acha que Deus vai se importar com isso? E tem mais, se for pecado mesmo, depois você pede perdão, dobra o joelho, ora que Deus te perdoa. A poder no sangue de Cristo. Vai dar uma desfrutada nos prazeres da carne. A vida é tão dura, não é? Você é uma pessoa tão triste, vive tão mal com a tua esposa, vive tão mal com o teu marido. Que mal tem você ter um amante, uma pessoa para te alegrar um pouquinho o coração. Eu tenho certeza que Deus ele não vai se importar com isso. E assim o diabo ele começa a ser o oleiro. Ele começa a dar forma ao caráter, à personalidade. Veja, quando os discípulos foram chamados por Jesus, eram homens comuns. Todos eles tinham erros, defeitos, problemas e pecados. Um deles haveria de se tornar o traidor, mas qual deles? O diabo começou a procurar espaço no coração deles. Quem o diabo poderia moldar? Quem daqueles 12 o diabo conseguiria moldar a tal ponto de fazê-lo trair a Jesus? Enganá-lo. Porque Judas foi enganado. Ele não queria que Jesus morresse. Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus, ele fazia milagres em nome dele. Ele via os próprios demônios dizendo que Jesus era o Filho de Deus.
Mas ele queria oportunidades políticas, financeiras, ele queria que Jesus fosse rei e se sentasse logo no trono de Israel e acabasse com aquela fruta de Roma e de Pôncio Pilatos governando Jerusalém, governando a Judéia. Mas ele não queria que Jesus morresse, ele queria que Jesus fosse interrogado pelos sacerdotes e se proclamasse rei, e 12 legiões de anjos viessem aonde Jesus estava, e então não haveria jeito, ele iria sobrar para ele, no mínimo, um cargo de deputado distrital, quem sabe senador da República de Jerusalém. Não é? Era um homem ganancioso. A prova de que ele se deu conta do que aconteceu com ele foi tarde demais, que ele se enforcou, se matou. Então, quem o diabo enganaria? Quem o diabo conseguiria moldar? E ele foi tentando, não é? Pedro, por exemplo, era um sujeito arrogante, se jogava melhor do que todo mundo. Todos podem te negar, menos eu. João, o discípulo amado, chegou a dizer ao mestre, quando eles passavam por Samaria, e os samaritanos não queriam permitir que eles passassem por lá, João chegou a dizer, olha, mestre, se tu me autorizar, eu vou clamar a Deus como Elias clamou, e vai cair fogo do céu, e vai matar, vai queimar. Nós vamos ver esses samaritanos morrerem queimados aqui. Basta que, se o senhor me autorizar, eu clamo a Deus, e ele vai mandar fogo do céu. Olha só. Um assassino, frio, calculista, queria matar todo mundo queimado, pela sua arrogância, se sentiu ofendido. Mas ele se tornou um discípulo do amor, ele foi moldado pelas mãos do Espírito Santo. Pedro largou de lado a sua arrogância, reconheceu diante do mestre, eu não sou perfeito, tu sabes que meu amor não é perfeito, mas eu te amo de verdade. E quando entravam na porta formosa, na hora nona da oração após a morte e ressurreição de Cristo, eles iam em Jerusalém orar no templo, havia aquele paralítico e ele disse, olha, eu não tenho prata e nem ouro, mas eu te digo uma coisa, paraplégico, olha para nós. Ou seja, ele havia sido transformado, moldado em suas emoções, em sua arrogância, em seu coração. Se fosse antes, ele diria, olha para mim, não olha para João, não. Na verdade, eu acho que quem usa João, não diga para ninguém não, mas eu acho que quem usa João é o diabo. Deus só opera na minha igreja. Toma o meu cartão, leva a tua caneca cheia de moeda para entregar o dízimo e as ofertas alçadas, porque Deus só opera na minha igreja. A igreja do Grande Pedro, está aqui o endereço, vai lá fazer uma campanha e a sua vida vai mudar. Mas não olha para Pedro, não olha para João, olha para mim, o Grande Pedro. Fosse um tempo atrás, ele ia falar assim. Mas agora ele estava moldado pelas mãos do Espírito Santo. Ele disse, olha para nós somos a igreja de Jesus. Eu não sou melhor do que João, João não é melhor do que eu. Deus me usa de uma forma, usa ele de outra maneira. O Espírito Santo, ele entrega os dons espirituais a cada um de nós, conforme ele aprouver. Mas nós somos o corpo de Cristo, eu não posso dizer que não preciso dele, ou que sou melhor do que ele. E ele não pode dizer que não precisa de mim, que é melhor do que eu. Porque, na verdade, nós formamos o corpo de Cristo. Então olhe para nós. E no nome de Jesus o Nazareno, o que eu tenho aqui dentro de mim, eu te dou. O que o Espírito Santo me capacitou, eu te dou agora. Levanta e anda em nome de Jesus. Veja, a vida deles mudou. Foi transformada. Foram moldados pelo Espírito Santo. As coisas ruins ficaram para trás, porque eles deram lugar ao agir de Deus, porque houve arrependimento, porque houve reconhecimento de falhas, de erros, de negação à fé. Pedro negou Jesus 3 vezes, chorou amargamente, e reconheceu por fim que seu amor não era perfeito. Você lembra muito bem que João e seu irmão Tiago chegaram a usar a velhinha, sua mãe, de cabelos brancos, fisionomia enrugada, para ir até o mestre, para que
a sua fisionomia velhinha pudesse tocar no coração do mestre. E ela foi lá, tadinha, falar com o mestre: Senhor, quando sentares no teu trono, em teu reino, deixa meus dois filhos, João e Tiago, sentar um à tua direita e outro à tua esquerda. Olha só o que eles fizeram com a velhinha. Usaram a própria mãe para convencer Jesus a sentar à direita e à esquerda dele. E havia, você que conhece a Bíblia e lê os evangelhos, havia uma disputa entre eles, qual deles era o maior, qual deles curava mais doente, qual deles fazia o milagre mais extraordinário, qual deles expulsava o maior capetão, aquele de chifre, aquele com a voz cavernosa, aquele que tinha mais autoridade entre eles, qual deles era o discipulão, o apóstolo, hein? Qual era o melhor? Carnalidade, ganância, vaidade, desejo de se projetar, desejo de que eles próprios crescessem e Cristo diminuísse, e eles estivessem em evidência. Mas a vida deles foi transformada. Mas não Judas. Judas foi dando lugar ao diabo. Cada dia mais. Não se quebrantava, não se arrependia, começou a roubar dinheiro da bolsa, aquilo não tinha problema, seu coração foi se endurecendo, não havia quebrantamento, não havia arrependimento, o diabo foi trabalhando, e ele se tornou o traidor. Eu quero dizer para você que começou no espírito e hoje está acabando na carne, que enquanto há vida há esperança. Se você está em algum lugar, se Deus te colocou aí, vendo essa reflexão, é porque Ele te ama e há esperança para você. Se arrependa antes que seja tarde. Caia em si. Peça perdão a Deus e coloque a tua vida de novo nas mãos do oleiro para que Ele venha moldar a sua vida, para que Ele venha arrancar tudo mal que foi enraizado no teu coração pelo diabo. Deixe que Deus arranque. Se arrependa antes que seja tarde demais. Porque se o diabo está encontrando lugar no teu coração para moldar você, o teu fim pode ser triste como foi o de Judas. Não permita que isso aconteça. Se arrependa agora. Tire os teus pés deste caminho de erro. Busque a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Peça perdão, clame a Deus. Coloque novamente a sua vida nas mãos do Senhor e volte à prática das primeiras obras. Volte ao primeiro amor, antes que seja tarde demais. Porque o estrago que o diabo faz na vida de uma pessoa é muito grande. Assim como aquele homem que posou para aquele pintor. A princípio, nem cobrou nada para ser retratado como Cristo. Depois, como Judas, cobrou uma fortuna. Era um homem corrompido. Era um homem que perdeu um semblante de vitória, um semblante de pureza. Agora, no semblante de alguém em que não se confia, um traidor, alguém dissimulado, alguém fingido, alguém que oculta seus sentimentos reais. Não permita que o diabo continue a trabalhar na sua vida. Hoje, agora, neste momento mesmo, que Deus está falando com você, não endureça o seu coração. Não endureça. Mas quebrante-se, arrependa-se e Deus vai mudar a sua vida.